Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Dando continuação então aí à nossa disciplina de controle de processos, na aula de hoje nós iremos falar sobre alocação de polos, tá? Para isso, vamos aqui a uma introdução para a gente se situar aqui na disciplina para ficar algumas coisas mais claras para vocês. Então, quando nós trabalhamos com a parte de sistemas de controle, a ideia é que o nosso controlador ele haja sobre algum processo de modo a realizar o controle dele, para que nós tenhamos aqui então nossa resposta, que é representada pelo y, tá? De forma que aqui através dessa realimentação, onde nós temos aqui o nosso sensor, esse valor de resposta é comparado então com uma referência R, e essa comparação gera o nosso erro, que é manipulado pelo controlador, que resulta aqui no sinal de saída U, que age sobre o processo. Então nós temos esse ciclo aqui, tudo bem? O sensor a gente coloca dessa forma tracejado aqui, no sentido de que normalmente a gente considera que o valor que é comparado com a minha referência é diretamente a minha resposta y, tá ok? Entretanto, pode haver aqui um sensor que faça alguma modificação nessa minha resposta, alguma tolerância, algum atraso, de forma que o valor que é comparado com a referência seja algo um pouco diferente de y. Não é o que normalmente utilizamos. Então, geralmente essa representação aqui ocorre sem essa caixinha do sensor aqui, porque a gente já considera que a própria realimentação aqui, ou seja, o próprio monitoramento da resposta já é feito por um sensor que ele não gera nenhuma alteração no sinal. Então eu comparo diretamente a minha resposta y com o R, gerando o meu erro E. Tá ok? Esse erro E, então, é o que é analisado pelo meu controlador por seus diversos tipos. Aqui a gente estava falando de controlador PID, então esse erro ele pode ser integrado, ele pode ser derivado de acordo com o tipo de controlador que eu tenho ali dentro, né? Bom, é normal encontrar na literatura essa representação então dessa forma, onde eu tenho o meu R como R de S, o meu controlador aqui então é representado pelo meu C de S, a minha planta ou processo é o meu G de S e a resposta desse meu sistema é o Y de S. De forma que aqui a gente trabalha também já aqui no domínio da frequência, no domínio aqui da transformada de Laplace, e nós já temos então essa representação aqui. Então na literatura você já encontra os modelos, né, a referência desses modelos dessa forma aqui. Não, como a gente viu na aula passada, é comum também na indústria, nós temos então aqui o nosso sinal de saída, temos a referência, temos o controlador, mas nós não conhecemos a planta a qual desejamos controlar, ou seja, não existe um modelo que a represente, de forma que o processo de ajuste do meu controlador ele é feito pelo método empírico. O método empírico é aquele método que é feito através da experiência, da prática. Tá? E como que é feito então esse ajuste? Nós temos aqui então o nosso sistema representado, temos o controlador, e eu aplico aqui como referência algum sinal. É bastante comum utilizarmos então esse sinal aqui que é chamado de degrau unitário, que é um sinal conhecido. Então, ao aplicarmos esse sinal aqui, na entrada como R de S, ele vai ser comparado aqui com a nossa saída, com a resposta do meu sistema, e esse erro vai entrar no controlador que vai agir sobre essa planta que eu não conheço. Para que eu consiga fazer os ajustes então desse parâmetro, eu utilizo alguns critérios, e dentre eles eu posso utilizar esse método de Siegel e Nichols, tá ok? Que utiliza por meio de algumas tabelas alguns valores pré-definidos. Então existe todo um processo quando eu faço a análise da minha saída. Geralmente, no caso desse método em específico, eu procuro encontrar um sinal de saída que eu tenha aqui uma oscilação, tá ok? Ou seja, um sinal que ele não se estabiliza, ele não se acomoda na minha referência, e eu aplico esse sinal, eu analiso esse sinal de forma a encontrar um sinal na saída aqui oscilante de período constante, de amplitude e período constante. Quando eu chego nessa situação do sistema, eu analiso uma tabela que é gerada aqui por esse método
e lá vai ter alguns parâmetros que eu ajusto aqui no meu controlador, tanto a parte do controle da parte do proporcional, integral e derivativo do meu controlador PID. Normalmente num chão de fábrica, numa indústria, onde eu vou fazer o controle de um processo e eu não tenho então a modelagem desse sistema, eu preciso adotar algum método desse tipo, tá ok? Uma vez que eu não conheço então ali o que eu estou controlando, eu preciso fazer através do método empírico esse ajuste de parâmetros do meu controlador PID, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver alguma coisa um pouco diferente, onde, no caso, eu trabalho com os ajustes dos parâmetros do controle com base na modelagem, ou seja, agora, nesse caso, eu conheço meu GDS, ou seja, eu conheço o processo que eu quero controlar. Esse processo ele já foi modelado anteriormente por alguém, ou eu mesmo fiz essa modelagem, e aí com base nessa modelagem, né, eu consigo fazer os ajustes mais adequados do meu controlador para que eu obtenha na minha saída aqui uma resposta de interesse o mais próximo possível da minha referência. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo bem clássico dessa área de controle, onde eu tenho aqui um sistema massa-mola, então eu tenho aqui a minha massa, que ela é deslocada aqui na horizontal, eu tenho minha constante K, constante da mola, e também aqui um amortecedor. Então, a partir desse sistema é possível equacioná-lo, de forma que uma vez equacionando esse sistema, eu vou ter ali a função de transferência desse sistema, e aí eu consigo, então, através do método de alocação de polos, ajustar o meu controlador de forma a conseguir, então, atingir como resposta a referência desejada. Tá? Bom, como que é feita, então, essa modelagem, né? Então, como é feita a alocação de polos? Então, a gente tem que fazer algo, antes de entrar mais em detalhes, a gente tem que fazer aqui algumas definições. Então, aqui, ó, dada a seguinte função de transferência, minha FT, tá? Função de transferência, T de S é igual S mais A, S mais B, multiplicado por S mais C. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é o conceito de polos e zeros. Então, os polos são as raízes do meu denominador da função de transferência, de forma que T de S tenda a infinito. Ou seja, pessoal, se a gente analisar aqui, nós temos o S aqui, e nós, para encontrar as minhas raízes desse denominador, basta eu pegar aqui S mais B igual a zero. Logo, o meu S igual a menos B. O mesmo vai acontecer aqui, S mais C igual a zero, logo o valor de S igual a menos C. De forma que esses valores aqui são considerados, então, os meus polos dessa equação. E por que eles tendem a infinito, né? Uma vez que você tem valores, tanto o B ou E ou C, eles tendendo a zero, o que vai acontecer? Qualquer número dividido por zero, se você fizer na calculadora, ele vai dar um erro, porque aqui, na realidade, essa função vai tender a infinito. E os meus zeros? Os meus zeros são as raízes do numerador, de forma que a minha função de transferência T de S tenda a zero. Da mesma forma como a gente fez aqui para encontrar as raízes da parte do denominador, nós faremos para encontrar as raízes do numerador. Se a gente então igualar aqui S mais A igual a zero, logo o valor de S igual a menos A. E o que é esse menos A? É o valor que faz com que eu tenha zero aqui no meu numerador, que faz com que essa função tenda a zero. E o que é essa questão da alocação dos polos, né? Então, alocar é escolher o melhor ponto para esses valores aqui dos meus polos, tá? De acordo com o controlador que eu estiver utilizando e de acordo também com a planta que eu desejo controlar. Então, uma vez que eu tenho esse modelo, eu consigo definir alguns desses valores. Tudo bem? Bom, então, dando sequência aqui, a gente precisa ver o seguinte, então. Olha só. Por que alocar os polos? Então, se a gente tem essa função de y de s, que é a saída do meu sistema. Essa saída, ela é dada por uma entrada, que é 1 sobre s, daqui é um degrau unitário, já no domínio da frequência, que multiplica aqui, ó, kp, s ao quadrado, mais 3s, mais 2, mais kp. O kp é a variável que a gente consegue controlar aqui, né? Esse valor ele pode ser controlado, é um parâmetro do meu controlador. De forma que, conforme eu faço aqui, eu tenho essa resposta, aqui essas curvas são as respostas do meu y de s, de modo que conforme eu vou aumentando, eu vou ter diferentes saídas. Então,
Nesse primeiro caso aqui, quando o meu Kp é igual a 1, o que acontece? Eu tenho aqui esse sistema, a resposta dele, ele é pouco oscilatória, tá? E logo é estabilizado. Entretanto, a diferença entre a minha saída e minha referência é bastante grande. Tá? Eu tenho um erro bastante grande, porque a minha referência é esse ponto tracejado aqui em cima. Conforme eu vou aumentando o valor do meu parâmetro Kp, o que vai acontecendo? Eu vou tendo uma resposta mais próximo do valor de referência, entretanto com um pouco mais de oscilação aqui. Então, se a gente vê aqui um Kp igual a 5, eu já tenho aqui um valor mais próximo, só que mais oscilatório, até o ponto que esse sistema ele se estabiliza, ou seja, o seu valor final ele se aproxima o máximo possível da referência desejada. Agora, o que acontece aqui? Quando eu faço isso, conforme eu vou aumentando o meu valor de Kp, eu também vou tendo outras coisas. Uma delas é o que eu já mencionei, é esse movimento oscilatório aqui no início, até que ele se acomode próximo da referência. E também eu tenho o que a gente chama de overshoot, ou sobrepasso, que é essa ultrapassagem do valor de referência, e depois eu tenho essa ultrapassagem negativa também, e assim por diante, até que esse sistema fique estabilizado. Então, muitas das vezes, dependendo do sistema que a gente está querendo controlar, a gente não deseja que ocorra esse overshoot aqui, né? E também que não leve tanto tempo para que ele possa se estabilizar. Tá, ok? Então, isso aqui, de acordo com os valores que nós podemos ajustar aqui embaixo, o que acontece, pessoal? De acordo com o valor de K, se você for encontrar as raízes dessa equação aqui de baixo, dependendo do valor de K, eu vou ter raízes diferentes. As raízes do denominador, lembrando que nós temos os polos. Logo, dependendo do valor que eu adote de Kp, ou seja, esse parâmetro, eu vou alocar esse polo em pontos diferentes. Tá, ok? Então, o que é o lugar dos polos? O que a gente consegue fazer com essa alocação? Nós conseguimos, então, reduzir o erro. A gente pode ver aqui que o erro foi reduzido. Nós podemos também modificar o overshoot, que é justamente essa questão da ultrapassagem aqui do ponto de referência. Nós também conseguimos, então, um sistema mais ou menos oscilatório inicialmente aqui, como esse é o caso, né? Esse aqui, por exemplo, não tem oscilação, esse já tem. Então, esses polos também interferem nisso. E o tempo de acomodação. Apenas um detalhe em relação ao tempo de acomodação é o que? Não necessariamente a gente considera que o tempo de acomodação ele parta do momento que o sistema começou a ser controlado até o ponto que o erro fique praticamente igual a zero. Nós temos uma tolerância, que é o caso aqui. Por exemplo, nessa curva, eu posso considerar que o sistema se acomodou quando eu esteja nesse ponto. Obviamente, aqui a gente pode perceber que esse sistema, ao pouco mais de tempo, ele já chega a se acomodar cada vez mais até ao ponto aqui, vamos dizer que o erro seja praticamente zero. Mas eu não preciso que esse erro chegue próximo ou zero para que eu considere que o tempo de acomodação já ocorreu. Eu posso considerar aqui uma margem de uma tolerância, dizendo, olha, a partir desse ponto eu considero então que o sistema já está acomodado, mesmo que eu tenha um erro um pouco maior e esse erro tende a diminuir. Tudo bem? Então a gente tem essa tolerância para a gente trabalhar. É importante a gente observar isso, porque às vezes a gente olha no gráfico e acha que essa questão da acomodação é só quando não tem o erro. Na verdade não, eu posso trabalhar, eu posso, na hora de definir aqui o valor dos meus polos, eu posso levar em consideração aqui uma faixa, uma tolerância, para considerar que esse tempo de acomodação já se esgotou. Tá, ok? Bom, aqui, se a gente pensar naqueles mesmos valores de K que a gente tem aqui, dada essa função de transferência e esses valores de K, se a gente fizer a conta aqui utilizando os valores de K, P igual a 1, Kp igual a 2.5 e Kp igual a 5, nós vamos observar o seguinte, que nós vamos encontrar diferentes valores de polos aqui. Tá? Então, no caso do Kp igual a 1, nós teremos um polo, então, um polo complexo, onde eu tenho a parte real igual a menos 1,5, e um polo imaginário mais e menos J 0,87. Ou seja, nós temos aqui um polo conjugado. O que significa isso? Eu tenho um valor de parte real e tenho a parte imaginária exatamente mais e menos. Ok? Então isso é um complexo conjugado do meu polo. E conforme eu vou aumentando o valor de Kp, reparem que o meu polo, a parte real desse número, ela não modifica. E o que vai modificando? A parte imaginária. Tá?
Então, no caso aqui é menos 1,5 para todos os casos. E a parte imaginária, conforme eu vou aumentando o valor de Kp, eu vou aumentando também a parte imaginária. De forma com que, se eu for traçar isso num gráfico, eu vou ter o quê? Então, a parte real, aqui no meu eixo dos reais, eu tenho menos 1,5. E para a parte imaginária, no caso do Kp igual a 1, eu vou ter aqui, ó, mais J 0,8 e menos J 0,87. Tá ok? E assim por diante para todos os polos conforme. Então a gente percebe o seguinte aqui, que esses polos eles foram alocados de acordo com o valor do Kp que eu desejo. Aqui a gente vai observar algumas coisas, que de acordo com, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, que de acordo aonde esses polos estão alocados, o sistema vai apresentar características diferentes. Isso a gente já consegue ver em relação ao gráfico anterior, né? Reparem, o que muda desses polos? Muda o valor de Kp. Mas olha, o Kp faz com que os polos sejam alocados em em locais diferentes, de forma que eu tenha respostas diferentes também. Aqui eu tenho um erro grande, com pouca oscilação. Aqui eu reduzo o erro, mas aumento a oscilação. Aqui eu diminuo mais ainda o erro, tenho um overshoot e tenho oscilação. Então, isso vai apresentar características diferentes do meu sistema de acordo a onde esses polos forem alocados, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, então, é como escolher o lugar de alocação desses polos, tá? Então, nós temos aqui alguns critérios, algumas coisas que nós precisamos definir. Então, primeira coisa, polo dominante. Um polo dominante, eu sei, ok? Então, se comporta como uma equação de primeira ordem. Quanto mais à esquerda o polo for alocado, exponencial de PT, mais rápida a resposta. Isso aqui significa o seguinte, pessoal. Como eu falei para vocês, de acordo com que aonde o polo for alocado, eu vou ter valores diferentes. Então, esse primeiro polo dominante aqui, ele representa o seguinte. Quanto mais à esquerda do gráfico, ou seja, mais negativo for o valor do meu polo, mais rápida é a resposta. Então vamos imaginar aqui o seguinte. Eu tenho aqui a curva laranja e a curva verde. O que significa isso? Significa que no caso da curva verde, o valor do meu polo ele está mais à esquerda do que o valor do polo em laranja. Por que isso, pessoal? Porque aqui, se eu levar em consideração no domínio do tempo aqui o valor alocado de exponencial de PT, onde P é o meu polo, significa o seguinte, quanto maior o valor de P, ou seja, mais à esquerda, maior vai ser aqui o meu arranque, digamos assim. Ou seja, eu vou ter aí uma velocidade mais rápida para chegar no meu objetivo. Tá ok? E aqui no caso de dois polos dominantes, podem ser complexos, o que gera oscilação, e tentar ter apenas parte real para o sistema não oscile. Então, quem é o responsável, pessoal, se a gente voltar aqui de novo, quem é responsável por essa oscilação aqui? É justamente a parte imaginária dos meus polos. Você pode perceber que conforme eu aumento o meu Kp, consequentemente aumenta o valor da parte imaginária do meu polo, que consequentemente aumenta a minha oscilação e o meu overshoot aqui. Tá ok? Então a gente começa já a perceber aqui, de acordo com a alocação que eu faço, eu vou ter diferentes características. E aqui nesse caso, então, tendo uma parte complexa, ou seja, tendo um valor de J, eu tenho aqui oscilações. Tá? Então, para a gente trabalhar isso, vamos tratar aqui com um exemplo. Né? Então aqui a gente tem um controle com alocação de polos, onde eu tenho um sistema de segunda ordem, né? Que essas são dois tanques, ou seja, dois sistemas de primeira ordem em cascata, gerando então o meu sistema aqui de segunda ordem. E vamos supor que eu fiz a modelagem desse sistema aqui, fiz a modelagem desses tanques, e eu tenho uma equação G de S igual a 3 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2. E que o meu controle P e D, a equação do meu C de S, seja essa daqui. Tá ok? Então, qual é o meu objetivo? Dado que eu tenha essa modelagem do sistema e eu tenho um controlador P&D com essas características, o meu objetivo é encontrar os parâmetros C0, C1 e C2 que melhor ajustem aqui os meus polos para controlar esse sistema aqui de segunda ordem, tá ok? Bom, e como a gente faz isso então? Primeira coisa, a gente faz o fechamento da malha.
Então eu tenho aqui o meu controlador C de S, cuja equação nós vimos aqui no slide anterior, e o meu G de S também, que é a minha planta, que vai ser controlada, no caso a planta dos 2 tanques, que eu desejo controlar. E eu tenho como resposta meu Y de S, e como entrada aqui meu sinal de referência, meu R de S. Tá, ok? Então eu tenho como função de transferência a multiplicação. Então minha função de transferência, fazendo a multiplicação aqui desses dois, do meu controlador com a minha planta, eu vou ter que a minha função de transferência é C de S vezes G de S, dividido por 1 mais C de S vezes G de S. Tá, ok? Bom, essa aqui então é a minha função de transferência com base em C de S e G de S. Mas eu tenho os valores de C de S e G de S. Então, e onde cada um, G de S eu tenho um numerador e denominador, e o meu C de S é a mesma coisa, que são representados aqui. Então, para a gente calcular essa função de transferência com os valores que foram dados, eu posso usar esse macete aqui, tá, ok? Então é numerador sobre denominador de G, que multiplica numerador sobre denominador de C. E aí aqui no meu denominador dessa equação eu tenho AB, que são numerador e denominador de G, vezes C e D, numerador e denominador de C, mais 1. E aí, para mim poder fazer uma simplificação, eu multiplico em cima e embaixo pelos ambos os denominadores, de forma que eu possa fazer o quê? Eu elimino aqui e encontro como resultado isso daqui. Bom, tendo isso daqui, onde eu tenho numerador de um e numerador de outro, basta então eu substituir por esses valores que foram dados aqui nas equações anteriores. E aí eu vou ter como função de transferência essa equação zona aqui, tá, ok? Aqui simplesmente a parte de baixo eu apliquei a distributiva e separei os termos, de forma que eu tenho então aqui, na parte do meu numerador da função de transferência, 3 que multiplica C2, S ao quadrado, C1 de S mais C0, onde esses parâmetros C2, C1, C0 são do meu controlador, tanto embaixo, em cima do meu numerador, quanto do meu denominador, eu estou em função desses parâmetros aqui. E o objetivo então aqui da minha equação é o quê? Justamente encontrar esses parâmetros que vão ajustar esse sistema para que a resposta seja a resposta desejada com base nos polos que eu irei fazer a alocação. Tá? Então, para a gente alocar os polos, qual que é o primeiro passo? Então, a primeira coisa que eu preciso definir é o seguinte: quantos polos eu tenho para alocar? Então, se a gente analisar os sistemas, nós temos aqui 3 polos. 2 polos são oriundos da minha planta, eu tenho aqui o S ao quadrado, e um polo é oriundo do meu controlador. Então, quando eu faço essa multiplicação para encontrar a função de transferência, nós vamos ter aqui ao todo, para fazer o controle, para ajustar aqui, 3 polos. Segundo passo, onde alocar? Então, aqui, ó, depende dos requisitos de desempenho, supondo as seguintes considerações. Lembra que a gente falou que de acordo com o polo que eu quero, onde eu alocar esse polo, eu vou ter diferentes resultados na saída, e alguns parâmetros a gente pode observar que vão gerar resultados específicos, como por exemplo, quanto mais à esquerda, ou seja, mais para o negativo for o meu valor do meu polo, mais rápido é a minha resposta. Isso é um negócio que eu quero. Se eu tiver parte imaginária, eu vou ter oscilação. E assim por diante. Então, conforme eu vou, eu tenho que definir alguns requisitos que eu posso ter de acordo com o sistema que eu estou modelando, e definir então os valores desses polos com base nesses requisitos. Então aqui, apenas como exemplo, foi dada a seguinte consideração: sem overshoot, ou seja, eu quero alocar esses polos desses sistemas das duas caixas da água aqui, de forma que eu não tenha overshoot, tá? E para isso eu tenho que ter então números reais e negativos, ou seja, eu não posso ter parte imaginária nas minhas raízes, ou seja, nos polos, para que eu não tenha aqui o meu overshoot. E eu tenho aqui o meu TS, que é o tempo de acomodação, eu quero que ele seja menor que 2 segundos. Logo, para que a gente consiga fazer isso, eu tenho essa equação, que o tempo de alocação ele pode ser dado por 4 dividido pelo polo, esse módulo de P aqui. Da onde eu tirei esse 4? Lembra que eu falei para vocês que o tempo de acomodação não é necessariamente o tempo onde o meu sistema tem como resposta na saída um valor comparado com a referência igual a 0? Eu posso ter uma resposta de saída que antes de chegar a igualar com o valor de referência, por exemplo, eu já considero que já se esvairou-se o tempo de acomodação.
é o caso que eu tenho essa tolerância. Então esse 4 aqui, depois a gente vai estudar mais para frente mais detalhes sobre isso, é uma representação de forma que eu tenho aqui em torno aí de 5% de tolerância, tá bom? E isso vai que me dá que eu posso ter um polo, um módulo de um polo igual a 2. Dado esses requisitos, a gente então vai definir o seguinte, que o primeiro polo vai ser igual a menos 2. Aqui, como eu estou trabalhando com módulo, significa que a magnitude do meu polo, do meu P1, tem que ser igual a 2. Mas a gente sabe que para que eu tenha um tempo de resposta mais rápido, esse valor tem que ser negativo. Então eu coloco aqui a menos 2. Os outros polos são valores que eu atribuí. Ok? Então, menos 10 e menos 12. Lembrando sempre que quanto mais negativo, mais rápido é a resposta. E não tenho partes imaginárias que eu não quero oscilação. Tá ok? Bom, feito isso, nós vamos ter o seguinte então. O terceiro passo é encontrar o denominador da função de transferência desejada. Então, quando eu faço aquelas alocações de polo lá, esses valores, então eu tenho o primeiro polo é menos 2, o outro é menos 10 e o outro menos 12. Quando eu vou transformar isso aqui no meu numerador, eu sempre faço a seguinte regra. Eu tenho aqui S menos e o valor do meu polo. Então a gente definiu que o valor do primeiro polo é menos 2, ok? Então eu tenho que S menos 2. Consequentemente, o meu primeiro polo vai ser S mais 2, por causa do menos que eu tenho aqui na frente do S e o menos do polo que foi definido, que é menos 2. Então eu vou ter S mais 2 vezes, aí eu pego o segundo polo, S menos menos 10, S mais 10, S menos menos 12, S mais 12, ok? De forma que se eu for encontrar o polo aqui, vamos supor, eu quero encontrar o polo desse primeiro termo aqui, então é S mais 2 é igual a zero, então fica S mais 2 igual a zero, logo S igual a menos 2, tá ok, pessoal? Então aqui, eu após feito isso aqui, isso aqui é a equação dos polos que eu desejo. Minha função de transferência, ou seja, o meu numerador que eu desejo encontrar. São esses polos. Eu aplico aqui a distributiva, então eu vou ter que o meu denominador deve ter o seguinte valor. S cubo mais 24S ao quadrado mais 164S mais 240. Então eu tenho aqui o meu T de S, ou seja, minha função de transferência desejada, deve ser igual a um numerador qualquer, dividido por esse denominador que eu encontrei aqui, que foi fruto dos polos que eu defini. Tá ok? Bom, agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer igualar o meu denominador da minha função de transferência que originou com base na modelagem e nos parâmetros do controlador com o denominador da minha função de transferência desejada que eu defini os polos com base naqueles requisitos que eu passei para vocês. Então, como que eu faço isso? Eu faço o seguinte. Essa aqui, então, é o denominador da minha função cujos polos foram escolhidos. E esse aqui de baixo é o denominador da minha função de transferência, onde eu tenho os parâmetros do meu controlador. Então, aqui, o que eu faço, então? Então, S ao cubo igual a S ao cubo. Então, aqui eu tenho o valor 1. E aqui é igual a 1. Ok. Agora, olha só. O meu S ao quadrado é 24. Logo, então, eu posso fazer o seguinte, que o 3 mais 3C2 é igual a 24. E aí eu faço o seguinte, isolo o meu C2 e eu encontro que o meu C2 é igual a 7. E o mesmo eu faço aqui para o valor de S. Então, C2 mais 3C1 igual 164. Logo, o meu valor de C1 aqui eu encontro e ele vale 54. No caso aqui, meu último termo, C de 0, então 3C de 0 igual 240. Logo, o C de 0 igual 80. E isso aqui, pessoal, é chamado então de equação diafantina. Então essa equação diafantina é justamente quando eu igualo a equação da função de transferência, ou seja, o denominador da minha função de transferência desejada com o denominador da função de transferência que foi resultado da modelagem do sistema com os parâmetros do meu controlador. Tá? Logo, eu vou ter, essa é a função do meu controlador. Tá? Então eu tenho aqui que 7S ao quadrado mais 54S mais 80 sobre S. Isso aqui então é o meu C de S
com os parâmetros de ajustado representados então pelo meu controlador. Tá? Reparem, a função de transferência aqui do meu sistema, ela não sofre modificação. A função de transferência, a função de modelagem do sistema não tem modificação, tá? Porque essa é a modelagem desse sistema. O que tem modificação é o meu CDS, onde eu encontrei os parâmetros do meu controlador para, de melhor forma possível, controlar esse sistema com base nos polos que eu aloquei. Tá ok? Aí agora, lógico, uma vez que eu defini então esses valores aqui de C2, C1 e C0, e eu fazer a multiplicação deles para, ou seja, a função de transferência, eu vou ter uma T de S diferente, que é o caso aqui. Então, meu T de S aqui agora eu vou ter valores. Eu já não tenho mais o meu C0, C1 e C2. Tá ok? Então, essa aqui seria então a função de transferência, já com os ajustes dos parâmetros do controlador, que melhor modela esse sistema de segunda ordem de acordo com os requisitos que eu defini. Tá? Agora vamos pensar que nós podemos também fazer a alocação dos polos para um controlador PI. Então imaginemos que esse mesmo sistema de segunda ordem fosse modelado e que fosse controlado por um controlador PI. Tá ok? Da mesma forma precisamos fazer então a alocação dos polos. Só que nesse caso eu tenho então que a minha função de transferência, ou seja, melhor, o meu controlador, eu não vou ter mais 3 parâmetros, eu não vou ter o parâmetro C2, porque agora eu só tenho a parte do proporcional e integral. Então eu tenho aqui como parâmetros do meu controlador C0 e C1. E quando eu faço então encontro a função de transferência, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou ter em função apenas o C0 e o C1. Tudo bem? E aí eu tenho então aqui o seguinte, eu tenho que, aplicando os distributivos, que eu tenho então 3C1 de S mais C0, S ao cubo mais 3S ao quadrado, mais S, 2 mais 3C1, mais 3C0. Então, se eu pegasse como referência aqueles mesmos polos que eu encontrei para fazer o ajuste, eu tinha então o polo menos 2, menos 10 e menos 12. Bom, aqui a gente repara, eu vou ter aqui apenas então, desculpa, eu vou usar então a mesma equação, uma vez que eu tenho aqueles mesmos polos, né? Então eu tenho S ao cubo mais 24S ao quadrado mais 164S mais 240. Essa é a equação do denominador da função de transferência desejada que eu já tinha encontrado no exercício anterior para fazer a alocação dos polos do controlador PID. Eu faço então a minha equação de Diamantino, então eu igualo com a função de transferência, ou seja, com o denominador da minha função de transferência aqui, com base agora no meu controlador PI, que é essa daqui, né? S ao cubo mais 3S ao quadrado mais S, 2 mais 3C1 mais 3C0. Só que repare bem agora, pessoal, olha o que acontece aqui. S ao cubo é igual a 1 aqui na frente e aqui também, então beleza. Mas olha o que aconteceu aqui no caso, 24S ao quadrado, e aqui eu já tenho 3S ao quadrado. O que significa isso, pessoal? Significa, então, que para essa G de S, o controle PI não pode ter os polos alocados em qualquer lugar. Ou seja, eu não consigo modificar esse polo. Tá certo, pessoal? Eu não consigo fazer essa alocação de polos aqui. Tá? Então, ou seja, eu consigo alocar os outros polos, mas esse polo aqui não tem como eu fazer a alocação dele, ok? Bom, agora, olha só o que acontece, então. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui como os polos desejados, né? Então, o primeiro polo seria o menos 2, o segundo polo o menos 10, e eu posso considerar que o terceiro polo seria o menos P. Então, eu tenho aqui, eu usando aqueles mesmos critérios que eu usei anteriormente, então eu tenho aqui S menos 2 vai dar S mais 2, S menos 10 vai dar S mais 10, e S menos P menos P vai dar S mais P. Aplico a distributiva, eu vou encontrar nessa equação aqui. Então, para esse termo aqui, ó, S mais P, eu sei que o 12 mais P tem que ser igual a 3. Logo, o P tem que ser igual a menos 9. Lembra que a gente fazia assim, ó,
S menos. Então, se aqui o meu P é igual a menos 9, para que eu tenha um P igual a menos 9, o meu polo tem que ser mais 9. E o que isso acontece? Isso significa, então, que aqui eu vou ter um sistema instável. Tá? Tudo bem? Como que eu sei que quando o polo ele é positivo, eu vou ter um sistema instável, pessoal? Eu coloquei aqui no final para a gente dar uma observada. Olha só, o polo, quando a gente pega e faz a transformada inversa de Laplace dessas equações, a gente sempre tem alguma coisa em função do tempo. E boa parte das equações, nós temos algo parecido com isso daqui. Nós temos um exponencial de menos esse 2 aqui seria o polo, no tempo, seno de t. Reparem que toda vez quando eu tenho aquele movimento oscilatório inicial, eu tenho o quê? Eu tenho como se fosse uma senoide, certo? Eu tenho uma senoide, que ela é um exponencial misturado com senoide. O que acontece quando eu tenho um polo negativo aqui? Conforme eu aplico essa multiplicação, quando eu tenho esse polo negativo, esse valor aqui ele vai tendendo a zero. Eu tenho uma exponencial que tende a zero. Agora, o que acontece quando eu tenho um polo aqui positivo? Isso aqui tende ao infinito. De forma que um sistema onde eu tenho um polo positivo, esse sistema não tende a zero, ou seja, ele é instável. Tá ok? Bom, então, nesse caso aqui, a gente não conseguiria fazer esse ajuste desse polo, alocar esse polo, tá ok? Bom, agora se eu tiver um sistema de primeira ordem, então, vou pegar um outro exemplo aqui onde eu tenha esse modelo de processo, tá? Então eu fiz a modelagem do meu processo, eu encontrei esse modelo, e eu tenho o meu controlador PI aqui, tá ok? Faço aqui a multiplicação para encontrar minha função de transferência, tá? Eu fecho a malha, encontro minha função de transferência, essa seria a função, e eu quero fazer a alocação dos polos. Então eu vou escolher os mesmos polos que eu havia escolhido, só que agora eu tenho um sistema de primeira ordem. Então eu tenho um polo que é do meu modelo do processo e um outro polo que é do meu controlador. Ou seja, eu tenho apenas dois polos. Tá ok? Então tendo dois polos, eu posso alocar então o menos 2 e o menos 10, conforme o exercício anterior. E aí eu vou ter aqui S mais 2 vezes S mais 10. Faço a distributiva, vou encontrar esse denominador aqui, que seria o meu denominador da função de transferência desejada. S ao quadrado mais 12s mais 20. Quando eu faço a comparação, então aqui, eu faço a comparação s ao quadrado mais 12s mais 20 é igual a s ao quadrado mais p mais k c1 de s mais k c0. O que são esses valores aqui? Isso aqui são os valores do meu denominador da função de transferência que eu encontrei com base na modelagem. Eu igualo aqui. Logo, eu posso fazer o quê? Eu sei que esse parâmetro aqui, P mais KC1, tem que ser igual a quem, pessoal? Tem que ser igual a 12. E no caso aqui, KC0 tem que ser igual a quem? A 20. Tá? De forma que eu fizer esses valores aqui, aqui no caso é 20 direto, e aqui basta eu colocar uma proporção para esses valores que deu o resultado de 12. Ou seja, eu consigo então fazer a alocação desses polos na minha equação aqui com base naquilo que eu defini anteriormente. Tá ok? Então, o que a gente pode entender com isso tudo? Então, quando eu tenho três coeficientes, ou seja, três polos usando um controlador P e D, então, um polo ele vem do C de S e dois polos do G de S. Ou seja, eu consigo controlar um sistema de segunda ordem. Quando eu tenho dois coeficientes, ou seja, dois polos usando um controlador PI ou também um controlador PD, eu tenho um polo que é do controlador e um polo que é da função de modelagem da planta ou do processo que eu estou trabalhando. Tá ok? Bom, e aqui o sistema de primeira ordem, como eu falei para vocês, o que acontece ali para a questão do instável. Bom, na aula de hoje era isso então que a gente tinha que trabalhar essa questão da alocação de polos. Na próxima aula, então, a gente vai estudar outros métodos. Pessoal, uma boa semana e ótimos estudos para todos. Obrigado.